Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre cinema, arte e acessibilidade. Você já ouviu falar do Cine Solar? É exatamente sobre esse projeto que a gente conversa com a coordenadora Cíntia Alário. Tudo bem, Cíntia? Bem-vinda. Obrigada, tudo ótimo. Vou explicar um pouquinho o que é o Sim. Cine Solar. Então, o Cine Solar, ele é um cinema movido à energia solar. Então, na prática, a gente são duas vans, elas são equipadas com os equipamentos fotovoltaicos de geração de energia, né? E também um equipamento de baterias que armazenam essas baterias. A gente costuma brincar na sessão, né? Porque a gente faz sessão de cinema à noite. E a gente fala, mas é movido a energia solar? Como é que funciona isso? Tá à noite, né? É uma das perguntas que a gente faz. Se chover também não conseguiu armazenar nada, né? Aí a gente tem esse banco de baterias, na verdade, nos dá autonomia para que mesmo com chuva, o tempo nublado, que quando está nublado o carregamento ele baixa, a gente tem autonomia para fazer atividades até 5 dias, mesmo com tempo ruim. Então a gente se organiza, a gente cria uma logística de produção para não ter problema, né? E aí essa ideia do Cine Solar, e mais do que um cinema, a gente diz que é uma estação móvel de arte, de sustentabilidade, cinema e cultura de paz. Como é que surgiu essa ideia? Então, essa ideia ela surgiu inspirada de um projeto que a gente conheceu no México, um projeto holandês. Eu fui participar de um encontro lá de cinemas itinerantes no México, representando o Brasil. Tinham representantes de vários países latino-americanos. Porque o que acontece? Eu já trabalhava no Brasil com cinemas itinerantes e acontece que hoje a gente fala de um Brasil, assim como outros países da América Latina, que você tem salas de cinema, sim, só que essas salas elas estão concentradas em locais de alto poder aquisitivo em algumas cidades. Para você ter ideia, tem uns dados que assim, são alarmantes. Assim, quando você ouve, você fala, que coisa, menos de 10% dos municípios no Brasil têm salas de cinema. Então, imagina. Um número muito baixo. Sim, e mesmo assim, esses municípios que têm sala, por exemplo, São Paulo, que é um dos municípios que mais tem salas no mundo, inclusive o preço do ticket médio do ingresso, ele é tão caro quanto países como os Estados Unidos, assim, o cinema, então, você está pagando quase preço em dólar ali quando você vai no cinema, não só lá, aqui também, né? Pensar estado de São Paulo, o que a gente tem? A gente tem nessa programação de cinema locais que não tem, as pessoas não têm acesso. Porque tem as periferias, tem as comunidades. Sim. Ir para o cinema é um passeio caro. Imagina comprar pipoca. Quanto que não é um combo de pipoca, né? Então a gente está... Na grande parte das vezes é mais caro que o ingresso, né? Sim. Tanto é que os donos do parque exibidor, né, dos exibidores, eles costumam falar que o negócio deles não é bem o cinema. É a pipoca. É a pipoca, que é onde de fato eles ganham dinheiro, né? Então, quer dizer, você tem um circuito exibidor restrito, então aí, qual que é a nossa ideia? É a ideia da acessibilidade, da democratização, de fazer com que as pessoas tenham acesso ao cinema. Por conta disso, eu já vinha desenvolvendo esse projeto, essas ações de cinema no Brasil, fui convidada a participar desse encontro no México, e aí a gente conheceu um projeto chamado Solar World Cinema, que a ideia é criar essa ideia de você ter uma rede de cinema solar pelo mundo. Eu vi, falei, gente, a cara do Brasil. O Brasil, né, é um país tão solar. Vamos fazer isso aqui. E quando a gente começou a desenvolver, a gente entendeu que ia ser mais do que um cinema solar. Então, o que aconteceu? Hoje, a gente transformou o cinema numa estação de arte, né? Numa estação de tecnologia. Então, além das exibições dos filmes, a gente conta com oficinas. Essas oficinas, elas têm um caráter educativo, de sensibilização das pessoas para o tema da sustentabilidade. Por exemplo, na Holanda, as pessoas, elas conhecem sistemas fotovoltaicos. É normal a pessoa ter na casa dela uma placa. É do cotidiano delas, né? Então, o cinema, ele é mais nessa linha assim, como lá é muito frio e tem o período do verão, no verão as pessoas gostam de ir para a rua e fazer coisas diferentes. Então, o cinema, ele é uma atividade bacana, que você vai ir para a praça, assistir filme. No Brasil, é verão quase o ano todo, sim, em muitas partes do nosso país, né? E o que acontece? E essa ideia de ser verão o tempo inteiro e não ter... as pessoas não têm sistemas solares nas suas casas, ainda. Esperamos ainda, mas é uma questão mesmo de tempo. Qual que é a nossa ideia? A ideia é poder mostrar para as pessoas que é possível, sim, a tecnologia do presente, não é nem mais do futuro, é do presente, é possível, e mostrar para as pessoas que é a gente repensar o nosso papel no planeta, né? Então, por exemplo, hoje a gente firmou um termo de cooperação com a Unesco, com a representação brasileira, para trabalhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque independente da tua classe social, independente de qual, né, da tua renda mensal, sim, o que for, somos todos os habitantes do planeta Terra, né? E as consequências vêm sobre ricos e pobres. Sim. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, só antes eu gostaria de saber, o Cine Solar, ele está na nossa região, é isso? Sim. O Cine Solar chegou aqui na Baixada,
hoje, né, a gente vai ter uma programação lá em São Vicente, lá na Rua Japão, na praça, na Rua Japão, e na quinta-feira estaremos em Cubatão, no conjunto habitacional Humberto Lara. E o horário, Cíntia? Às 18h30. 18h30. A gente começa às 18h30, que tem a programação dos curtas-metragens, vai até umas 19h20 e às 19h30 a gente começa com longa-metragem. É aberto, gratuito, pipoca de graça também nas nossas sessões. Ou seja, é a parte mais importante. As crianças quiser, pedem. então tem pipoca de graça. É só chegar e, assim, e é uma programação para a família. A gente fica muito feliz, né, quando vem o pai que traz o filho para entender, porque é uma programação especial, né? Então, que dá acesso para todo mundo. Precisa fazer algum tipo de inscrição? Não, só chegar lá? Só chegar. Ok, todas as idades. Qual é o filme dessa? O filme que a gente vai passar aqui é o Zootopia, que é uma Em São animação Vicente. muito bacana. E em Cubatão, Também, próximo dia, é a mesma programação. Sim, sim. E tem alguns curtas-metragens antes, aí curtas-metragens brasileiros, que tratam de diversos temas, com foco, a gente sempre com foco na sustentabilidade e filmes divertidos. E Isotopia também fala disso, né? E é uma animação e a gente brinca que a gente fala com crianças do 0 aos 80, 90 anos, não tem idade. A hora que a gente chega ali, a ideia é a gente resgatar essa nossa criança. Tem algum tipo de interação? A pessoa vai lá, só Sim. assiste o filme e come pipoca, sai? Não, muito pelo contrário. Então a pessoa vai, a gente tem a parte que a gente faz a visita no Cine Solar. Então, como eu falei, a gente tem essa estrutura que ela funciona dentro da van. O cinema, na verdade, funciona fora. O que funciona dentro é o sistema solar. Então, eu tenho as placas fotovoltaicas no teto, as baterias. E dentro da van eu levo as cadeiras, o projetor, a tela. E eu tiro tudo de dentro e transformo lá. Vocês vão ver na Praça Japão, na Rua Japão vai ficar aberto, a gente vai montar na praça. Se chover, tem a opção coberta também. Mas, enfim, vai ficar montado e a hora que eu tiro tudo, a parte de trás vira uma estação de arte e tecnologia. Então, a gente convida as pessoas a entrar, a gente faz uma apresentação lúdica. É quase mostrando, um museu, né? Quase um museu, super divertido, Museu, faz céu fila, aberto. o pessoal entra, se diverte. E durante os filmes a gente sempre faz brincadeiras. Tem sorteio de produto, a gente pergunta para as pessoas o que elas acharam do filme. A gente tem sempre também um apresentador que brinca com as pessoas, porque a gente quer ser feliz, né, no final. Então, vai falar de um tema, às vezes essa ideia, não é um eco chato, muito pelo contrário, a gente ama o nosso planeta, a gente ama tudo isso e a gente pode ser feliz fazendo o que gosta. Ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o Cine Solar. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o Cine Solar e eu converso com a coordenadora do projeto, Cíntia Alário. Cíntia, a gente está falando sobre esse projeto que está aqui na nossa região, né? Hoje em São Vicente, amanhã em Cubatão. Se tiver chuva, você mencionou alguns locais, é isso? Sim, São Vicente, sim. se chover? Vai ser na Escola Municipal Jonas Rodrigues. Jonas Rodrigues, isso. E lá em Cubatão vai ser no CRAS do Conjunto Habitacional Rubens Lara. Ok, então dá para assistir cinema, Sim. faça chuva Sim. ou faça sol. Sim. Tem cinema e pipoca garantido, que Sim. ela garantiu a pipoca gratuitamente para quem apareceu lá, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho como é que surgiu, a gente falou da ideia, Sim. mas quando surgiu esse projeto aqui no país? Porque assim, uma coisa é ter a ideia, né? Outra coisa é executar a ideia. Então, é pescar a ideia de alguém, reformular, né? Montar para o Brasil e aí, como desenvolvê-lo, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, gente, temos que fazer. E aí a gente entendeu que no Brasil ia ser mais do que um cinema. E aí a gente foi buscando parceiros. E o nosso primeiro parceiro, inclusive, foi uma fundação da Holanda, que foi o primeiro aporte, porque eu bati em algumas empresas, em alguns parceiros, e eles olhavam para mim e falavam assim, gente, mas isso vai funcionar mesmo? Então, assim, tinha até um descrédito de entender se um sistema solar funcionaria de verdade. Porque uma empresa não queria vincular o nome dela a um projeto que desse a pessoa, dar problema ali no meio. Falava, gente, funciona. E aí a gente conseguiu o primeiro aporte, depois que a gente conseguiu o primeiro aporte, enfim, aí abriu as portas, as coisas estão super bacanas, assim, o projeto está acontecendo bem. A gente iniciou em 2013, nossa primeira sessão foi no ano de 2013 e agora em 2019, né, 6 anos, a gente continua em julho, faremos 6 anos. A gente fala de um projeto que é de sustentabilidade, mas ele tem um custo. Sim. Né? Sim. E aí esse custo ele é bancado de que forma? A gente trabalha com as leis de incentivo à cultura, que é um tema que está sendo super comentado agora e da importância, né, do fomento à cultura no Brasil. Então, a gente usa as leis de incentivo, as leis municipal, no caso de São Paulo, a do Estado.
que é o PROAC, e as leis federais também incentivam a cultura, e também temos algumas contratações diretas. Aqui, por exemplo, no caso aqui do estado, aqui do município, né, aqui da Baixada Santista dos municípios, a gente está usando a lei de incentivo à cultura do estado de São Paulo, que é o PROAC, que movimenta muita coisa cultural no estado de São Paulo, nos municípios, e a gente tem o patrocínio da CPFL Energia. Então tem a parte pública e a parte Sim, privada também, exatamente. né? Que é o que está acontecendo. Sim. Nos últimos dias. Para a gente entender um pouquinho, então, um pouco mais desse funcionamento do Cine Solar. Você tem ideia de quantos curtas e quantos filmes foram produzidos? A gente busca sempre atualizar esses números, né? Até porque é bem rápido. Ano passado a gente tinha feito umas contas, durante o ano, dos 365 dias, a gente ficou em cartaz 1/3 do ano. O que é um número bem bacana, assim, né? A gente tem um número, pensando em números acumulados, ao longo desses anos, a gente exibiu mais de 100 títulos de filmes entre curta e longa-metragens, que é uma preocupação muito nossa trabalhar com curta-metragem, a gente adora, porque dá para trabalhar vários temas, dá para conversar com as pessoas, então é super bacana. Você consegue ter essa interatividade muito maior, né? Sim, e mais do que isso, a gente consegue, inclusive, sabe igual o DJ, que coloca a música de acordo com o público, o pessoal tá dançando mais, tá mais introspectivo, o filme também te possibilita. Você troca o menu de acordo com o público? A gente tem alguns filmes na manga, que a gente compra os direitos de autorização para poder exibi-los, né? E aí a gente tem essa possibilidade. Se eu tenho criança menor, se eu tenho mais adulto, se eu estou vendo que as pessoas estão indo para um lado, então a gente tem essa sensibilidade de poder brincar com essas histórias, né, que a gente está contando. E o projeto, Cíntia, quantas pessoas participam? Qual que é a formação que elas têm? É assim, a gente tem uma equipe de base que cuida da produção e a gente tem uma equipe de viagem que faz efetivamente as atividades. Na equipe de produção, a gente é um grupo misturado de pessoas produtores de formações diversas, assim, mas na prática somos todos produtores, que cuidam desde visitar a cidade antes, porque tem muita gente que acha que a gente chega na cidade e faz a sessão. Não é nada disso. A gente chega muito antes na cidade, 2 meses com antecedência, 3, às vezes 4, visita a cidade, entende o local que a gente vai fazer, faz todo o material de divulgação. Vocês que escolhem o local da exibição? Junto com a prefeitura. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Baixada Santista também o apoio das prefeituras da região. Então, essa escolha ela é mesclada, assim, junto com o patrocinador, a prefeitura e a gente. A gente sempre orienta locais com baixos índices de desenvolvimento humano, porque a ideia é ir para a região das periferias, para que as pessoas que não tenham acesso possam ir ao cinema, né? Então, a gente sempre prioriza locais, mas cada cidade acaba criando uma história própria ali em função, até entendendo. Às vezes, posso até estar um pouquinho mais no centro, mas eu tenho uma comunidade que eu vou atender diretamente. É essa questão da acessibilidade que a gente está falando, de se tornar acessível, né? Agora, tem a questão da acessibilidade também, de mobilidade? Sim, tem. Quando a gente fala em acessibilidade, hoje a gente tem uma preocupação para atender as pessoas. E tem pessoas que não escutam, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que são diferentes. O que é ser diferente, né? Então, existe um padrão, mas existem pessoas que percebem o mundo de outra forma. Então, nos nossos curtas, a gente prioriza filmes que tenham acessibilidade, ou seja, linguagem em libras, que tem audiodescrição. Tem uma situação muito interessante, porque as pessoas acham que quem tem deficiência visual, né, a pessoa que é cega, não pode assistir a um filme. Realmente ela não vai ver igual quem é vidente, quem enxerga. Só que ela vai ver com outros olhos. Existe a audiodescrição hoje que possibilita as pessoas que têm deficiência visual para que elas possam assistir filmes. Então a audiodescrição ela vai narrando tudo o que está acontecendo. A gente já fez uma sessão, por exemplo, que todo mundo ficou vendado. A gente convidava as pessoas a ficarem vendadas. Para eles sentirem como é o outro. Exatamente. Porque o cinema não é também... Claro, não é só... A gente vê, óbvio, né? Mas não é só ver. O cinema te propicia outras sensações, né? Você trabalha com todos os seus órgãos perceptivos. Então, poder também olhar para esse tema a partir desse viés também da sustentabilidade, isso é sustentabilidade. A gente entrar numa sociedade igualitária e justa, onde eu vou pensar que não existem... Tem gente que não ouve, tem gente que não vê, e elas são pessoas que devem ser priorizadas juntos, né? Então, essa questão você está falando também em relação à equipe. Você tinha mencionado antes, né? Que existe uma igualdade. A gente trabalha dentro dos princípios, inclusive, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E uma das linhas diretrizes, que é nossas também, é com relação à igualdade de gênero. Quer dizer, a gente pensar em equipes que sejam mistas, né? Onde homens e mulheres tenham voz, tenham vez. Então, a gente sempre busca, assim, nas nossas equipes, ter essa divisão, a gente trabalhar pensando também no público, quer dizer, as oficinas,
ter meninos e meninas, pensar nessa possibilidade dessa jovem cientista, a gente fala muito, a gente também tem muito isso da ciência, né? Porque eu estou falando de arte, mas é uma arte vinculada à ciência, porque a gente fala de energia fotovoltaica, a gente entra em temas das ciências, o que a gente acha muito bacana, a gente gosta muito. Então, estimular isso entre as mulheres e as meninas, para a gente é fundamental. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Cine Solar. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o Cine Solar e eu converso com a coordenadora do projeto, Cíntia Alário. Cíntia, a gente está falando sobre um projeto que é completamente sustentável. E aí eu gostaria de tocar agora nesse ponto aqui. A ONU, ela tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O projeto de vocês abrange 6, é isso? Quais seriam? Porque, assim, dentro dessa proposta tem esses 17 que são variados, né? Então, desde pensar trabalho escravo, né? Que é uma realidade, infelizmente, hoje no mundo. Então, hoje a gente está relacionado diretamente com 6. Um deles, e o mais relacionado, é com relação à energia limpa e sustentável, né? Que é uma das bandeiras. Hoje, pensar as matrizes energéticas do mundo a partir da energia limpa, que é um tema super importante. Hoje é cada vez mais o quanto nós estamos dependentes dessa energia. Então, eu posso, sim, ter ali, ligar meu celular, usar, mas por que eu não coloco para carregar no sol, né? Então, usar de algo que está disponível. A gente até brinca nas nossas oficinas, fala assim, gente, se todo mundo aqui em São Vicente resolver tomar sol, o sol vai gastar mais ou menos? Não, o sol está aí, o tempo inteiro ele tá doando e a gente não está usando. Então, por que não fazer uso, né, dos ventos e do sol? E a ideia, né, se fala também em poucos anos, o avanço tecnológico está muito rápido. Então, pensar em como que a gente usa para isso. Então, esse é outro também é a questão da igualdade de gênero, que a gente atua também, de uma educação de qualidade para todos, onde as pessoas possam ter acesso, enfim. Então, essa questão da acessibilidade é muito legal, né? Agora, dentro desse projeto, além do cinema, que eu estou achando o cinema só um detalhe, né? De tudo isso que você está falando, vocês têm as oficinemas? Sim, a gente chama de oficinema porque é uma oficina de cinema. Então, assim, a ideia é sensibilizar para esse tema do audiovisual. Hoje a gente fala com jovens e crianças que já nascem com celular. Então, para elas é muito normal fazer filme, estar na internet. Então, a gente pega um pouco dessa experiência que ela já tem do audiovisual e levanta as questões para ela dos problemas ambientais. Então, a pergunta fundamental é, o que tua cidade tem que mais te incomoda de meio ambiente? O que te faz mal? E aí, pensando nessa sustentabilidade, pode ser com relação à sociedade também. Tem muito local que a gente vai que fala, agora está muito perigoso, a gente tem medo de sair na rua, a violência. Sim. A violência faz parte desse tema da sustentabilidade, né? Outras a gente vai, o rio está poluído, a gente não pode mais nadar no rio. Então, a partir dessas questões que eles levantam, desses problemas, a gente apresenta para eles soluções que o mundo já pratica dentro da ideia da permacultura, que é uma das práticas que a gente fala, né? Então, a gente apresenta soluções. Então, a partir do histórico que eles me mostram dos problemas e da bagagem do audiovisual que eles têm e da nossa apresentação de possibilidades de solução, e a gente fala um pouquinho de linguagem audiovisual também, coisa rápida, mas de enquadramento, de edição, coisa super simples, que eles já fazem. Dicas, né? Dicas, porque instintivamente já faz, mas ninguém, de repente, sabe que aquilo é enquadramento, um tipo de plano. E aí, aquilo que acontece, ele vira a gente grava, a gente faz uma história, um roteiro bem simples, de 1 minuto, a gente grava, edita no mesmo dia e à noite é exibido. Então, a gente fez a estreia mundial desse filme da oficina. Eles viram os atores do filme que eles vão assistir. Os atores e os diretores, né, desse filme que eles vão assistir. A gente passa no final, então é aquela comoção, assim, né? Então, vai o pai, vai a tio, a tia, a avó, para ver o teu neto, o teu filho, enfim, na tela. Então, trabalhar a autoestima, né? De perceber, assim, que é possível. Então, é o nosso cinema, né? A nossa história sendo contada. Agora, vocês já percorreram o Brasil inteiro? Sim, alguns estados não, né? Alguns estados do norte, principalmente que tem que chegar alguns de barco. A gente não foi em todos os estados, mas a gente já foi em todas as regiões do Brasil. Você lembra de alguma história ou alguma cidade que chamou sua atenção? Então, eu sou uma apaixonada, assim, né, pelo Brasil todo. Mas, assim, se eu pensar em histórias, eu penso em pessoas, porque o Brasil é muito diverso, né, em suas pessoas. Então, a gente teve a possibilidade de fazer ações desde a aldeia indígena até acampamento cigano. E a gente vê o quanto as pessoas, assim, a cultura, né, somos brasileiros, tem sim um fio condutor que nos une,
Mas tem um processo cultural... Completamente diferente, né? Sim. Completamente diferente. Então, essa vivência, sabe, é uma coisa única, assim. Então, por exemplo, no acampamento cigano, gente, as crianças tão expressivas mesmo, e aí participou... Quando a gente começou a oficina, eu que estava fazendo, sentou todo mundo numa roda, aí sentaram os homens, e as mulheres saíram, elas saíam para trabalhar e iam chegar depois. E os homens não saíram, eles não saem, eles não costumam não sair para trabalhar, na verdade, eles têm uma forma diferente de organização social. E aí a gente estava fazendo a oficina e os caras todos sérios. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer a oficina? Mas daqui a pouco estava todo mundo se divertindo, eles se fantasiaram, que a gente leva uma mala de fantasias para as crianças se fantasiarem para o cinema. E, gente, foi super divertido. Então, são experiências para o cinema. E, gente, foi super divertido. Então, são